E vejamos entanto o que acontece àqueles tão famosos navegantes, depois que a branda Vênus enfraquece, o furor vão dos ventos repugnantes, depois que a larga terra lhe aparece, fim de suas perfias tão constantes, onde vem semear de Cristo a lei e dar novo costume e novo rei. Bom, essa aqui é uma das estrofes do sétimo canto dos Lusíadas, onde a gente vê a chegada da frota do Vasco da Gama no reino indiano de Calicut. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez nesse vídeo vamos resumir tudo que a gente viu, condensar todas as estrofes aqui do sétimo canto, né? Quase chegando no final dos Lusíadas. Vamos falar disso nesse vídeo. Antes de resumir aqui e relembrar o que a gente já viu até agora aqui no sétimo canto, vamos resumir um pouquinho o que a gente viu nos cantos anteriores, né? Vamos resumir o que a gente leu aqui na obra do Camões, até o do primeiro canto até o sexto, só para a gente se situar um pouquinho melhor na nossa leitura. Então, o primeiro canto começa com o Camões fazendo a introdução da sua obra, onde ele diz que está cantando os grandes feitos do povo de Portugal. Isso ali é o primeiro até a terceira estrofe. Depois ele pede inspiração às musas, pede que as musas inspirem os seus versos, sendo que isso que a gente vai estar vendo também no finalzinho aqui da sétima estrofe. Então, ao longo de alguns momentos aqui da obra, inclusive mais para o final da obra a gente vai ver isso de novo, o Camões pede que as ninfas inspirem os versos dele para que ele possa estar cantando os grandes feitos do povo de Portugal. Isso é o quarto e o quinto quarta e quinta estrofe, né? A primeira, a segunda e a terceira estrofe, eu confundi com o canto, mas a primeira e a segunda estrofe é a introdução, e da quarta à quinta ele pedindo, né, que as musas inspirem os versos dele. Isso tudo no primeiro canto. Depois, ao longo de mais algumas estrofes, o Camões vai estar dedicando seus versos ao rei Dom Sebastião. O Camões publica os Lusíadas em 1572, se eu não me engano. É isso. E o monarca contemporâneo de Portugal era o rei Dom Sebastião. Embora, né, Dom Sebastião fosse muito jovem e Portugal estivesse sob regência, o Camões já dedica os versos dele como se ele já fosse o rei de Portugal. Tanto que ali nesses versos aqui, ele instiga o Dom Sebastião, além de tá assumindo o controle de Portugal. Depois disso, ali já na 20ª estrofe, o Camões finalmente vai começar a narrar a história. Mas não, né? O que a gente tem como o evento central dos Lusíadas? É a empreitada do Vasco da Gama. É isso que a gente está vendo aqui como um grande evento que ele narra. Enquanto ali nesse estrofe ele fala que o Vasco da Gama e seus maridos estão navegando já no mar. E diz que enquanto eles navegavam, os deuses se reúnem num concílio, né, numa reunião. É dito que o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, ele convoca todas as divindades para uma reunião, para um concílio ali no Olimpo, para estar discutindo o futuro do Oriente. Ele diz que a frota portuguesa que está navegando rumo à Índia vai ser bem sucedida, ou seja, ele começa a falar sobre o futuro. Ele diz que eles vão ser bem sucedidos e que, graças a isso, Portugal vai estar conquistando os mares do Oriente. Os portugueses vão ser senhores dos mares do Oriente. E nisso, os deuses que estão ali nesse concílio, nessa reunião, começam a discutir. Com alguns sendo contrários a essa empreitada, ou seja, não querendo que os portugueses alcancem o Oriente, e outros sendo favoráveis, né? Sendo favoráveis aos portugueses, aos empreendimentos deles, né? As empresas portuguesas. Depois disso, finalmente, né, na verdade, agora sim, o Camões vai começar a narrar a empreitada do Vasco da Gama. Isso já é, se eu não me engano, a estrofe 42, a 42ª. Ele diz que a frota portuguesa já está navegando no Oceano Índico, na costa africana oriental, mais precisamente entre o norte da atual Madagascar e Moçambique. Se vocês derem uma olhadinha no mapa, que vocês tiverem aí, pode olhar no mapa mundi do Google mesmo. Vocês derem um zoom ali na costa da África, vocês vão ver que entre Moçambique e Madagascar existem algumas ilhas. É mais ou menos ali que o Vasco da Gama e seus marinhos estão navegando nesse momento. Ou seja, a gente percebe que o Camões não começa a contar essa empreitada desde o começo dela. Ele não começa a contar aqui no primeiro canto desde a partida do Vasco da Gama e seus marinheiros ali de Lisboa, em Portugal, e conta como eles foram navegando pelo mar, contornando a África até chegar na Índia. Não, a gente vê aqui no primeiro canto, ele começa contando já quando eles estão aqui. Ele até fala a data, ele fala, eles estão chegando por aqui no mês de março. E, como quem lembra um pouquinho das aulas de história, sabe que a frota parte de Portugal, sai ali das praias de Portugal, em 8 de julho de 1497. Sendo que aqui já é março, então já se passou quase um ano desde que eles saíram ali. Eles estão quase um ano já em viagem.
Então, esse período de quase um ano, a gente só vai saber o que aconteceu depois. Então, aqui já pra gente nunca tá esquecendo, o Camões começa a contar a viagem depois, né? Depois de já um tempo. Quando eles já estão navegando na costa africana ou oriental, né? Mas nessa parte aqui. Isso no primeiro canto, até o começo do segundo, a gente vai ver a passagem, né? Não, ao longo do segundo canto também. A gente vai ver a passagem do Vasco da Gama e seus marinheiros por essa região dos mares aqui. E o que se caracteriza principalmente é o encontro deles com os muçulmanos africanos que habitam os vários reinos que ficam nessa região. Principalmente os reinos de Moçambique, Mombasa e Melinde. No primeiro e no segundo canto, a gente vê que os muçulmanos de Melinde os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa, eles foram muito hostis aos portugueses. Eles tentaram matar os portugueses. Como eu tinha dito antes, no Concílio dos Deuses, alguns deuses se mostraram contra os portugueses. Ali a gente já tinha visto lá no concílio o deus que mais se opõe aos portugueses, que é o deus Baco. O deus Baco odeia os portugueses, porque ele não quer que eles alcancem o Oriente e venham realizar seus grandes feitos naquela região. Então, para isso, ele não vai medir esforços para estar destruindo o Vasco da Gama e seus marinheiros. Então, o que Baco fez ali no primeiro canto, e também a gente viu no segundo? Ele manipulou os muçulmanos dessa região. Ele aproveitou que os cristãos e os muçulmanos se odeiam, né? Isso que o Camões coloca pra gente ao longo de toda a obra, né? A obra é caracterizada principalmente pelas grandes batalhas, os grandes conflitos dos cristãos contra os muçulmanos. Então, Baco manipula esses muçulmanos contra os portugueses. Os portugueses só não morrem numa das armadilhas que o Baco preparou, porque eles são salvos por uma divindade que era favorável a eles. Lembra que eu falei, alguns deuses são contra, mas existiam alguns deuses favoráveis a essa empreitada. Uma divindade que vai se mostrar a grande protetora dos portugueses é a deusa Vênus. A gente viu isso lá no Concílio dos Deuses e agora a gente vê ela agindo aqui em pessoa. Ao ver que os portugueses estavam quase caindo numa armadilha mortal, Vênus vai salvar eles. Essa armadilha é em Mombasa. Isso já é o começo do segundo canto. Não somente isso, Vênus vai e convence alguns deuses, principalmente Júpiter, né? Ela vai e convence Júpiter, ela vai até Júpiter e faz com que Júpiter ajude os portugueses, né? Ela se usa de um discurso bem dramático e choroso, e ela consegue comover Júpiter. Nisso, Júpiter faz com que ordene que o deus Mercúrio vai e prepare um reino mais amigável para receber os portugueses. Como eu disse, né, o reino de Moçambique e de Mombasa foram muito hostis, né? O povo desses reinos foi muito hostil. Então, Mercúrio vai e espalha o bom nome dos portugueses num reino que fica mais ao norte, que é o reino de Melinde, que também é um reino muçulmano. Mas, graças a essa intervenção, essa ação direta dos deuses, esses muçulmanos ficam muito amigáveis aos portugueses. Então, graças aos deuses, a gente vê que Vasco da Gama e seus marinheiros são salvos ali da armadilha Mombasa e são guiados até o reino de Melinde, que fica mais ao norte. Ali são muito bem recebidos, são recebidos com festa, são agasalhados, como Camões bem diz, ele utiliza muito esse termo, agasalhados, que é acolhidos, né? Eles são acolhidos ali. E nisso, né, como os deuses tinham espalhado o bom nome dos portugueses, eles ficam muito famosos ali. Então, o rei de Melinde vai até as naus portuguesas para conhecer o Vasco da Gama e pede, eu quero que você me conte a história do seu povo, eu quero saber a história de Portugal. E nisso começa já o terceiro canto da obra. O terceiro canto, e a gente vai ver o quarto canto também, é caracterizado pelo momento que que Camões interrompe essa narração da empreitada e, né, por meio de Vasco da Gama vai estar contando a história de Portugal. É um ponto que eu sempre falo em quase todos os vídeos, é que apesar do evento central aqui, da obra que a gente está lendo, que é os Lusíadas, se é a empreitada do Vasco da Gama, esse seu evento central, não é só isso que o Camões está falando. O Camões não está contando só o grande feito de Vasco da Gama e seus marinhos, mas o Camões está cantando os grandes feitos do povo lusitano, por isso que chama os Lusíadas. A gente vê isso lá no primeiro e na segunda estrofe do primeiro canto, ele falando isso, né? Eu canto as armas dos barões que, saindo das praias de Portugal, passaram ainda além da Taprobana. A Taprobana fica ali no sul da Índia. E o Vasco da Gama nem chegou na Taprobana. O Vasco da Gama chegou um pouco antes. Então ele está falando dos marinheiros que velejaram depois de Vasco da Gama. Afinal, quem lembra das aulas de história, os portugueses continuaram explorando para além da Índia. Então ele está falando ali na primeira estrofe do primeiro canto, ele está falando dos portugueses que navegaram depois de Vasco da Gama. Continuaram fazendo esses grandes feitos, né? Essas grandes explorações. E também lá, a gente vê lá na segunda estrofe, também canto, né? O Camões falando também canto a memória dos reis que foram dilatando a fé e o império. Ou seja, esses reis que dilataram a fé e o império foi antes de Vasco da Gama e depois de Vasco da Gama.
Que é isso. Então, eu sempre saliento isso pra vocês em quase todos os vídeos, né? O Camões não está cantando só o grande feito do Vasco da Gama, mas está cantando os grandes feitos do povo lusitano. Então, o terceiro canto é uma oportunidade que o Camões tem para falar isso. Ali, Camões, por meio do Vasco da Gama, conta a história de Portugal. Ele começa a descrever no território da Europa, ali no começo do terceiro canto. E depois ele ele descreve o território da Europa para depois estar descrevendo a Península Ibérica, que é o local onde fica Portugal. Ali ele fala um pouquinho sobre os grandes antepassados dos portugueses, né, alguns lusitanos muito famosos. E depois ele conta os eventos que levaram ao surgimento do Reino de Portugal. E depois a sucessão dos monarcas portugueses que sempre quiseram realizar grandes feitos ao expandir os domínios de Portugal. Isso a gente já vai para o quarto canto, né? Onde ele continua. Camões, por meio de Vasco da Gama, continua contando a história de Portugal. Só que aqui no quarto canto a gente já vê um momento que os portugueses começam a expandir o reino de Portugal para fora da Europa, para fora da Península Ibérica. Ou seja, começam a expandir o reino de Portugal ali na África. Ou seja, já dá pra gente considerar que é o momento que Portugal começa a se tornar um império de Portugal. E é nesse momento, ao longo dessas expansões, que Camões vai mencionar pra gente o reinado do rei Manuel I, que é o rei contemporâneo do Vasco da Gama. O rei Manuel é colocado pra gente que ele tem carregado nele esse desejo dos seus antecessores de estar sempre expandindo o reino de Portugal, de sempre estar realizando grandes feitos. E nisso ele acaba sonhando com o Oriente. Ele tem um sonho onde ele vê ali as terras da Índia, ele vê o rio Ganges, o rio Indo. Ele interpreta esse sonho como um sinal de que ele deve conquistar essas terras. E nisso ele vai e lança essa empreitada portuguesa, sendo que ele escolhe Vasco da Gama para ser o capitão. Então, o quarto canto termina com isso. Ou seja, o terceiro e o quarto canto a gente viu o Vasco da Gama contar a história de Portugal para o rei de Melinde. Agora no quinto canto ele vai contar a viagem dele para o rei de Melinde. Se quem está acompanhando a nossa leitura viu, o rei de Melinde pediu para que Vasco da Gama descrevesse as suas terras, falasse sobre os seus antepassados, falasse sobre as grandes batalhas que os reis de Portugal travaram, principalmente as batalhas que os reis de Portugal travaram contra os muçulmanos. E depois disso contasse sobre a viagem. Ou seja, depois de contar a história de Portugal, o rei de Minas pede: me conte sobre a sua viagem, né? Falando por onde como é que você navegou até aqui, por onde você veio e por onde você passou, que povos você viu até chegar aqui no meu reino. Ou seja, o quinto canto é o momento que Camões, por meio de Vasco da Gama, conta o que a frota portuguesa viu desde que saiu de Lisboa, até, né, contornando toda a costa da África até chegar em Melinde. Então ele fala, saímos navegando ali de Portugal, né? Ele fala até a data, né? Que é julho de 1497, 8 de julho. A gente vê ele navegando, né? Ele vai navegando rumo ao sul, passando pela costa de vários reinos africanos que ficam ali no continente africano. Até que depois de 5 meses e 5 dias, os portugueses chegam no extremo sul da África. Chegam ali no Cabo da Boa Esperança, né? O famoso Cabo das Tormentas. É aqui nesse local que Vasco da Gama e seus marinheiros encontram o famoso gigante Adamastor. Então aí, né, que em algum momento vocês quiserem se lembrar, que momento dos Lusíadas o gigante Adamastor surge. É no quinto canto. É no momento que Vasco da Gama está contando a história de Melinde, ele conta que ao passar ali pelo Cabo da Boa Esperança, ele viu, né, esse gigante que personifica aquele cabo, aquele promontório que fica ali naquela região da África do Sul, né? Fica ali na África do Sul. Depois Vasco da Gama continua contando o resto da viagem. O que ele viu, as dificuldades que ele e seus marinheiros passaram navegando aqui no Oceano Índico, né, na costa africana oriental. Aí ele menciona as tempestades, as correntezas desfavoráveis para essa viagem, o problema com o escorbuto, que por causa da dieta muito pobre em vitamina C, os portugueses sofreram com a doença do escorbuto. Ele fala sobre a incerteza, a angústia da viagem deles. Afinal, nesse momento da viagem, eles não estavam obtendo nenhuma informação, nenhuma novidade sobre a Índia. Então essa incerteza sobre o futuro, o porvir, deixava eles muito angustiados, né? E deixava eles também muito ansiosos. Então ele comenta isso. E também ele comenta ali pro rei de Melinde os desencontros que ele e seus marinheiros tiveram com os muçulmanos de Moçambique e de Mombasa. Ou seja, esse momento aqui do quinto canto já é a conexão com o que a gente viu no primeiro. Afinal, o primeiro canto primeiro e segundo canto a gente vê a passagem
da frota portuguesa por essa região. E como no quinto canto ele contou desde o começo até aqui, a gente está vendo essa junção desses dois momentos. Aí ele fala que ele passou por maus bocados nas mãos desses muçulmanos, mas que quando ele chegou no reino de Merinde, ele, Vasco da Gama e seus marinheiros foram muito bem acolhidos por esse rei, que é tão benigno, como o Camões bem diz. E isso se encerra o quinto canto. O sexto canto é o momento que Vasco da Gama e seus marinheiros saem ali de Melinde e voltam a navegar. Eles tinham sido muito bem recebidos, eles foram acolhidos aqui pelo rei de Melinde. Aqui eles não só descansaram, como eles receberam mantimentos para continuar a viagem. E o principal disso, eles conseguiram um guia. A gente viu ao longo do primeiro e segundo canto que o grande desejo do Vasco da Gama era obter novidades sobre a Índia. Contextualizando um pouco a história dessa época, a frota do Vasco da Gama foi a primeira a alcançar a Índia, mas ela não foi a primeira frota marítima de Portugal. Quem lembra das aulas de história deve se lembrar que várias embarcações, várias empreitadas foram sendo lançadas pelos portugueses no momento em que eles começaram a deixar os territórios da Europa para começar a conquistar os territórios da África. Então, ao longo de várias décadas, várias empreitadas foram explorando os territórios. Tanto que ali no quinto canto, quando a gente vê que o Vasco da Gama passa pela Ilha da Madeira, ele fala, ó, que o primeiro território que nós já conquistamos. Então, né, ali de Lisboa até a Ilha da Madeira, os portugueses já tinham navegado por ali e ocupado aquela terra. Então, várias empreitadas foram sendo lançadas. O momento que Vasco da Gama chega meio que no limite de até onde tinha sido descoberto é ali um pouquinho mais para frente do Cabo das Tormentas. Então é mais ou menos ali, no momento que eles estão navegando pelo Oceano Índico, é que eles estão começando a navegar um tanto às cegas. Eles sabem que eles têm que navegar rumo ao norte, né, rumo à costa, que em algum momento eles vão chegar na Índia. Só que eles não sabem quanto tempo eles vão demorar para fazer isso. Eles não sabem também o que eles vão encontrar no meio do caminho. Então eles estavam navegando um tanto às cegas. Por isso que o Vasco da Gama, ele queria tanto um guia, um piloto para estar conduzindo eles. A gente viu que uma das armadilhas do deus Baco foi essa, né? Ele tinha proposto que os muçulmanos fornecessem esse guia. E eles forneceram. Só que esse guia não levou os portugueses para a Índia. Esse guia levou os portugueses para Mombasa, onde eles quase morreram. Então, o guia que os portugueses tinham conseguido com os muçulmanos de Moçambique era uma armadilha. Mas esse guia que eles conseguiram em Melinde agora, ele não tinha nada disso, ele era amigável, tanto que ele leva os portugueses até a Índia. Mas ainda no sexto canto aqui a gente vê que o deus Baco tenta mais uma de suas armadilhas. No primeiro e no segundo canto a gente viu que o deus Baco manipulou os muçulmanos contra os portugueses. Aqui no sexto canto a gente vê que ele manipula os deuses do mar contra os portugueses. Ele vai até o fundo do mar e com um discurso muito dramático, assim como o discurso de Vênus, ele manipula os deuses do mar. Ele diz que a humanidade desrespeita os deuses cada vez mais. Sendo que quando os homens começaram a ter essa ideia de construir embarcações, construir lenhos, né, construir barcos de madeira e começar a navegar, foi uma ofensa ainda maior. Sendo que essa ofensa atinge principalmente os deuses do mar. E ele fala, ó, nesse momento os portugueses estão navegando, e isso é uma grande ofensa, né? Eles navegarem aqui nos domínios dos deuses do mar é uma grande ofensa. E aí ele propõe que os deuses do mar soltem os furiosos ventos, que são as divindades que personificam os ventos, contra a frota portuguesa. E os deuses, né, esses deuses do mar são manipulados pelo deus Baco. E a gente vê isso, né? No momento que a frota está navegando, ali quase chegando na Índia, eles são atacados pelos furiosos ventos. Os ventos sopram uma terrível tempestade contra as naus portuguesas. A frota portuguesa só não morre porque, né, só não é destruída porque, mais uma vez, a deusa Vênus vem e salva eles. Assim como ela salvou das armadilhas anteriores de Baco, ela vai salvar, né, dessa armadilha. A gente vê que a deusa Vênus, que é a deusa do amor, ela vai e pede ajuda das ninfas do mar, as ninfas nereidas, e pede que as ninfas vão e se utilizem de suas formosuras, né, da beleza delas, para acalmar os furiosos ventos. Os ventos são personificados como seres, então as ninfas vão lá, né, seres masculinos. Então as ninfas vão lá e também se utilizam de algumas palavras dramáticas, né, e convencem os ventos a ficarem mais calmos. E com isso, a deusa Vênus mais uma vez salva Vasco da Gama e seus marinheiros, né? Eles se veem livres dessa terrível tempestade. E esse é o momento que a gente vê a frota portuguesa chegando na costa da Índia, sendo que assim se encerra o sexto canto. Certo, pessoal? Aqui foi um resumo, né? Quase 20 minutos de vídeo, eu nem comecei a falar sobre o sétimo canto, mas esse foi um resumo para situar um pouco, a gente melhor um pouco na nossa leitura. Mas eu omiti vários detalhes, várias informações complementares. Então, sempre peço para vocês estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora no YouTube.
Eu já coloquei agora no YouTube porque todos esses versos, todas essas estrofes já estão lidas. Inclusive, cada canto tem um resumo, igual esse que eu estou fazendo de hoje, cada canto tem um resuminho. Então não deixem de ver esses vídeos, para vocês não estarem perdendo nenhum detalhe dessa grande obra, que é a obra de Camões. Certo? Então vamos começar aqui a narrar o sétimo canto, comentar um pouquinho com vocês o sétimo canto. Ele começa, como eu disse, né, o sexto canto termina com termina quando o Vasco da Gama e seus marinheiros estão chegando ali na Índia. Mais precisamente, antes de começar a narrar isso, essa chegada, o Camões faz alguns comentários sobre o cristianismo na Europa, no mundo. Em vários momentos, geralmente no começo de algum canto, ou geralmente no final, o Camões meio que interrompe a narração, às vezes para fazer algum comentário sobre a situação, às vezes alguma coisa. Então a gente vê isso, né? O começo do sétimo canto e o final, o Camões meio que ele fala diretamente com a gente, faz alguns comentários. Então aqui é o momento que a gente pode dizer que é o elogio do Camões ao povo de Portugal e uma crítica que ele faz aos povos cristãos da Europa. Ele comenta que o cristianismo, dá a entender que o cristianismo nessa época está enfraquecido, ou seja, o Camões está escrevendo os Lusíadas aqui no século XVI. Então aí e ele publica, como eu falei, publica em 1572, se eu não me engano. Então, ele fala que nessa época o cristianismo está muito enfraquecido. Principalmente os povos cristãos, os reinos cristãos, em vez de estarem se fortalecendo e conquistando os territórios do mundo e com isso expandindo o cristianismo pelo mundo, eles ficam lutando entre eles. Se não bastasse isso, também teve a reforma protestante na Alemanha. O rei da Inglaterra ele se separou da igreja católica. Ele também fala da decadência de outros povos cristãos, ele fala da decadência dos povos italianos. Ele fala como os franceses estão mergulhados no próprio orgulho e só tem interesse em estar obtendo mais e mais terras, sendo que em vez de conquistar as terras dos inimigos, por exemplo, conquistar as terras dos muçulmanos ou dos povos do Oriente Médio, dos povos da Ásia, estão preocupados em conquistar, os franceses, né, no caso, se preocupam só em sua soberba conquistar os territórios dos outros cristãos. É uma crítica que o Camões faz aos cristãos do mundo e em contrapartida ele elogia o povo de Portugal. Ele fala, o povo português se mantém ainda humilde no objetivo deles. O povo português deseja só se mantém firme na missão de estar conquistando mais territórios e conquistando mais e expandindo o cristianismo. É bem interessante que o Camões está sempre enfatizando essa questão. Eu vou ler aqui com vocês de novo, né? Eu li na introdução do vídeo, né? Eu li com vocês. Aqui é o 15º canto. Ou perdão, o 15ª estrofe aqui do sétimo canto. A gente vê aqui, ó. E vejamos, entanto, o que acontece àqueles tão famosos navegantes que depois que a branda vem nos enfraquece o furor dos ventos repugnantes. Isso aqui é o 15ª estrofe, é o que quando Camões começa a voltar a narrar a chegada dos portugueses aqui na Índia. Então, é depois dessas estrofes onde ele está fazendo essa crítica aos cristãos e elogiando os portugueses. Mas aqui ele diz, não, depois que a larga terra lhe aparece, enfim de suas perfias tão constantes. Ou seja, os portugueses finalmente chegam na Índia, né? Então, onde vem semear de Cristo a lei e dar novo costume e novo rei. Ou seja, qual o objetivo dos portugueses ao chegarem aqui na Índia, no Oriente? Aqui, ó, dar novo costume e novo rei, ou seja, implementar uma nova cultura e dar um novo rei, ou seja, o rei de Portugal vai ser o senhor dessas coisas, os portugueses vão conquistar aqui, mas principalmente, ó, semear de Cristo a lei. Ou seja, o grande objetivo dos portugueses, o principal é esse, é espalhar o cristianismo pelo mundo. E aí eu volto a ler com vocês a segunda estrofe do primeiro canto, né? Várias e várias vezes eu menciono ela, eu até mencionei aqui no começo com vocês, que é a introdução dos Lusíadas. Lê o comecinho dela, que tem tudo a ver com esse assunto, né? Que a introdução dos Lusíadas é Camões falando que está cantando os grandes feitos do povo lusitano. Então ele diz assim, e também canto as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé e o império. Ou seja, aqueles reis portugueses, estou cantando os grandes feitos dos reis portugueses que foram expandindo, né, dilatando o império, ou seja, o império de Portugal, e a fé, o cristianismo. Então, no começo daqui do sétimo canto, onde a gente vê essa crítica, e depois onde o Camões critica os portugueses, critica os outros povos cristãos e depois elogia os portugueses, onde ele diz que somente Portugal se mantém humilde, é uma referência a isso. Portugal, em sua expansão pelo mundo, também estava expandindo o cristianismo, né? Então, a gente vê ao longo de toda a obra dos Lusíadas, Camões sempre enfatizando isso.
Então ele vai elogiar os portugueses. Fala, ó, enquanto a Europa se vê, vamos colocar assim, enquanto os povos europeus cristãos estão vendo se vê que eles estão decadentes e o Islã está tomando mais espaço no mundo, o povo de Portugal se mantém firme e vai estar lutando sempre, sempre, sempre pelo cristianismo. Então a gente vê ele enfatizando isso no começo aqui do sétimo canto. E aí depois, né, aqui a partir da 15ª estrofe, ele volta a narrar, né, a história dos Lusíadas, a história do Vasco da Gama. E ele começa a narrar, ele fala que eles chegam aqui, lembrando, né, eles foram guiados até aqui pelo aquele guia, aquele piloto de Melinde. Então ele conduz eles. Eles falam, ó, vocês chegaram aqui na província de Malabar, mais precisamente aqui a cidade, o reino de Calicut. Né? Ou seja, nessa época a Índia não estava unificada como hoje. Hoje, né, se vocês darem um Google aí e colocam a Índia, vocês vão ver, né, aquele pedação de terra, que é a Índia. Ali uma república, certo? A Índia é uma república unificada. Aqui nessa época que o Vasco da Gama está chegando, não, era dividido em vários reinos. No caso aqui, estão chegando na província de Malabar, que é mais o sul. Se vocês derem uma olhadinha ali no mapa também, coloquem Calicut, e vocês vão ver onde eles estão chegando. Fica mais ao sul, aqui a região sul. É uma província, ou seja, uma grande região, e essa região é dividida em vários reinos. Nisso, né, como os portugueses sempre não têm, por questão de segurança, eles nunca atracam diretamente nos portos. A gente vê isso aqui ao longo da obra. Eles ficam ancorados próximo da praia. Então, né, para chegar ali é enviado um mensageiro. Os portugueses não descem todos ali, né? O Vasco da Gama vai e manda um mensageiro em terra para se apresentar ao rei local e dizer, ó, nós viemos distante, queremos conversar com você, né? Fazer um primeiro encontro diplomático. Mas nisso, né, como chega um desconhecido chega ali, imagina assim, um europeu português, então ele é branco, ele é marinheiro e ele é um mensageiro diplomata, então imagina ele bem vestido. E ele chega ali nesse reino onde o povo tem um aspecto diferente, né? A aparência é diferente, a cor da pele é diferente e a roupa é diferente. Então fica uma multidão em volta desse mensageiro, né? Toda empolgada. E nisso, no meio dessa multidão, para surpresa desse mensageiro português, aparece um africano. Olha só, os portugueses estão na Índia, do outro lado do mundo, mas ali eles vão e encontram um africano, né? Um africano muçulmano surge ali no meio da multidão e vai até esse mensageiro. A gente descobre o nome dele, chama-se Monsaid, e ele se apresenta falando, nossa, vocês portugueses que estão fazendo aqui, ó, eu sou africano, minha terra natal são as terras ali do norte da África, que são vizinhas das terras de vocês. No caso vizinha, é porque, como a gente viu lá no quarto canto, nessa época, os portugueses já estavam conquistando territórios para fora da Península Ibérica. Então, nessa época, Portugal já tinha conquistado vários territórios ali no norte da África, no continente africano. Então, provavelmente ele era de algum desses territórios que foram conquistados pelos portugueses ou de algum território vizinho de algum território dos que os portugueses conquistavam. Então é por isso que ele conhece os portugueses e diz, são meus vizinhos. Ele pergunta, né, o que estão fazendo ali. Ele convida o mensageiro para ir para casa dele para conversar um pouco, porque ele diz, ó, o rei local, que se chama Samorim, ele não está na cidade no momento. Então, enquanto você aguarda ele, você pode ficar ali na minha casa para você comer um pouco, comer algumas comidas e a gente conversar. O Monsaid, ele é muito amigável dos portugueses, a gente vai ver. Ele fica muito feliz ao encontrar esse povo que é tão famoso, né, e tá por ali. E nisso, né, ele sente até um pouquinho saudades da sua terra natal. E aí ele fala, né, pede para que ele faz um pedido para esse mensageiro, ó, eu posso ir voltar com você para as naus? Porque nesse momento você não vai encontrar o rei local, porque ele não está na cidade. Vamos voltar para as naus para que eu conheça os portugueses, né? Eu quero muito conhecer eles. Aí faz esse pedido. E o mensageiro consente, né? O mensageiro ficou um pouquinho ali e depois voltou com um bom side de volta com as naus. O Vasco da Gama recebe esse muçulmano africano de uma forma muito amigável, porque ele, né, e se aproveita desse encontro para estar matando as suas dúvidas, né? Ele vai pedir para que Monsaid conte, relate tudo o que ele sabe sobre a Índia. Ou seja, esse é um momento que o Camões utiliza para estar contando mais, descrevendo mais sobre a Índia e sobre a sociedade indiana. Então imagina ali esse muçulmano ali na nau portuguesa com todos os portugueses em volta escutando ele, todos bem empolgados. Ele conta que essa província se chama Malabar e que antigamente, no passado, ela era unificada num único reino. Ele diz que conforme o passar dos tempos, os muçulmanos foram se expandindo pelo mundo e eles chegaram ali na Índia. Então alguns sacerdotes, sábios muçulmanos começaram a influenciar essa região e influenciaram o antigo rei o rei dessa província, se eu não me engano ele chamava-se Perimal. E ele, né, com esse contato com os muçulmanos, ele se converteu ao Islã.
E não só isso, né? Ele ficou. A religião teve a região islâmica teve uma influência tão grande sobre ele que ele decidiu abandonar o reino dele, deixar de ser rei e viver lá em Meca, como uma pessoa comum, como um santo. Olha só que bonito a história desse Perimão. Então ele vai e abandona o reino, né? Só que ele não deixa o reino ao nada, né? Ele divide o reino, esse grande reino dele, que era o reino de Malabar, em vários reinos pequenos, e vai distribuindo. E nisso ele volta, deixa aquelas terras e vai viver como um santo lá em Meca. Um desses territórios, os territórios foram divididos, só que o principal é o reino de Calecut, que é onde os portugueses estão agora, né? Estão no reino e na cidade de Calecut. A cidade tem o mesmo nome do reino. Ele diz que daquela época até agora, o Calecut sempre foi dominada por um soberano chamado Samorim. Ou seja, a sucessão dos monarcas sempre herdaram esse nome, Samorim. Ou seja, esse nome é mais um título. Ele fala que essa é a situação. Depois um site começa a falar sobre a sociedade indiana pra gente. Ele conta pra gente que ela é muito diferente da sociedade europeia. Né? Ele fala que a sociedade indiana é dividida em castas, em grupos, que são hierarquias na sociedade. Ou seja, tem o grupo dos sábios, tem o grupo dos guerreiros, tem o grupo dos comerciantes e tem o povo mais abaixo. Ele fala que esses grupos, né, essas castas, as pessoas desses grupos não se reproduzem, reproduzem é uma palavra estranha, né? Eles não se relacionam com os de outros grupos, eles se mantêm meio que puros. Dá pra até a gente fazer uma comparação com raças de cães. Por exemplo, se você quiser manter a raça de um pitbull pura, você vai cruzar os pitbulls entre eles. Você não vai cruzar um pitbull com um Doberman, por exemplo, com um Chihuahua. Senão você vai fazer um vira-lata. Essa era a ideia ele descreve como a sociedade indiana dessa forma. Ou seja, eles ficavam nessas castas e eles sempre tinham as mesmas funções. Os sábios sempre nasciam sábio. Se você nascesse na casta dos sábios, que é a casta dos brahmanes, você ia sempre exercer as atividades dessa casta. Se você fosse na casta dos naíris, que são dos guerreiros, daqueles que lutam, você ia ser sempre um guerreiro. Você não ia poder sair da sua casta e fazer outra coisa. Tinha dos comerciantes também e dos que produzem. Então, eles ficavam cada um meio que nos seus grupos. Eles não tinham filhos entre eles. É assim que a casta via, né? Talvez tivesse, mas isso ia ser algo muito errado e a pessoa ia ser... Até dito, né? Existe um termo para isso, é o pária. O pária, para quem já ouviu essa palavra, esse termo, é aquele que não está em nenhuma casta. Ele é meio que um vira-lata, vamos dizer assim. Então ele fala que a sociedade indiana é assim. E aí, nesse meio tempo, ou seja, enquanto o Moro Monsai estava descrevendo a sociedade para os portugueses, o rei Samorim, que é o rei de Calecut, já tinha voltado para a cidade. E nisso a cidade já estava alvoroçada com a chegada esses estrangeiros ali. E nisso o rei Samorim manda alguns subalternos dele e se espalharem pela cidade para confirmar se é verdade que tinha chegado estrangeiros ali na terra deles. E manda que quem encontrasse esses estrangeiros convidasse eles para vir até o palácio para estarem conversando, ter esse primeiro contato. Então nisso, enquanto o Monsai está contando tudo isso, chega um desses ministros do rei Samorim até o Vasco da Gama e convida. O Vasco da Gama, você que é o comandante desses visitantes, né, desses marinheiros, pode ir em terra que eu quero que você vá, que o rei Samorim está te convidando para ir até o palácio dele para conhecer ele. Então nesse momento a gente vê o Vasco da Gama com alguns marinheiros, ele vai e chega e entra ali no reino de Calicut. É interessante porque a gente viu que ao longo de vários momentos da viagem, quem prestou atenção no primeiro e no segundo canto, a gente viu que o Vasco da Gama ele tinha uma ordem do rei de Portugal que ele não podia abandonar as naus portuguesas em nenhum momento. A gente vê isso quando ele chega em Melinde. Ele mandou um mensageiro até o rei de Melinde agradecendo ao rei de Melinde: você foi muito bondoso em nos receber aqui, mas eu lamento não poder ir te saudar pessoalmente, porque o rei de Portugal me impôs uma regra que me proibia de sair das naus. Tanto que o rei de Melinde que vai até o Vasco da Gama, né? Fala: bom, se você não pode vir até mim, eu vou até você. A gente viu isso lá no segundo canto. Aqui nesse momento o Vasco da Gama deixa as naus, então a gente consegue entender que essa regra do rei de Portugal valia só para até o momento que o Vasco da Gama chegasse até a Índia. Então a gente vê, né? Nesse momento o Vasco da Gama sai com alguns portugueses e vai até o palácio do rei Samorim. Um grande evento na cidade, imaginei os portugueses sendo levados até o palácio e toda uma multidão em volta. Camões fala que alguns indianos sobem até em telhados para ver os portugueses. Antes de chegar no palácio, a gente vê que um desses ministros que está levando o Vasco da Gama, que o nome dele é até importante a gente guardar, ele chama-se Catual, ele vai ser bem importante aqui nessa passagem da Índia. Ele para antes num templo, né,
num templo ali. Ele não é muçulmano, esse ministro indiano, né? O Monside até fala, olha, existem alguns muçulmanos aqui, mas a maioria do povo é gentil, eles adoram vários deuses, né? São os deuses indianos. Se vocês derem uma olhada aí no Google, vocês vão ver aqueles deuses indianos bem característicos, que tem cabeça de bicho, né? Tem às vezes vários braços, várias cabeças, né? Tem vários, são as divindades muito variadas aí da Índia. E ali nesse momento o Catual para nesse templo e faz algumas orações. Ali é uma oportunidade que o Camões tem para descrever os deuses adorados pelos indianos. Ele fala, né, são na verdade todos as várias faces que o demônio assume, né? Afinal, o Camões é um cristão, né? Ao se referir à religião dos outros, ele vai sempre se referir de uma forma pejorativa. Então ele diz que esses vários deuses que os indianos adoram, na verdade é o demônio com várias aparências, tudo para enganar o homem. Mas depois disso, os portugueses chegam no palácio do rei Samorim. É bem interessante, o palácio fica no meio da cidade, sendo cercado por meio como se fosse um bosque. Ou seja, o palácio está ao mesmo tempo no meio da cidade e no campo. É uma forma interessante né, desses indianos viverem, né, os nobres indianos, os monarcas indianos viverem. É interessante ainda que existem algumas estátuas ali no jardim desse palácio, que estão representados alguns dos famosos conquistadores do passado, da história da antiguidade do Oriente. Então a gente vê ali, por exemplo, Alexandre o Grande ali sendo retratado, que ele conquistou ali, né? O Alexandre o Grande, a Macedônia ficava ali do lado da Grécia, mas ele foi conquistando, né, daquelas ilhas pro Egito até todo o leste, até quase chegando, ele chegou no comecinho da Índia, ele conquistou ali um pedacinho do que hoje é a Índia. Então ele é muito conhecido ali, o Camões coloca pra gente. Mas enfim, o Camões diz que o Vasco da Gama chega, ele é levado até os palácios do rei Samorim. Ali diante dele, a gente vai ver que o Camões o Vasco da Gama faz uma proposta de aliança de Portugal com Calecut. Ou seja, a gente vê aqui o principal objetivo da empreitada portuguesa, que é estabelecer essa aliança. Né? Eu sempre enfatizei que o objetivo dessa empreitada era estabelecer uma rota para que Portugal chegasse até a Índia. Mas, né, também tinha como objetivo propor uma aliança entre Portugal e a Índia, e algum reino indiano, que assim ia ficar mais fácil os portugueses chegarem nessa região, tá conquistando ali. Então o Vasco da Gama faz essa proposta. Por isso que o Vasco da Gama veio pessoalmente, né? Porque ele tinha que ser ele que ia dar essa informação, fazer essa proposta. Então ele falou, ó, vamos fazer aqui um acordo, eu tô aqui para propor um acordo comercial e militar entre os nossos reinos. Ele fala, ó, nós vamos lucrar muito, vamos obter muito dinheiro, vai ser muito proveitoso pra gente se a gente se aliar. Nosso comércio vai ser muito lucrativo. E também Portugal é um reino muito belicoso, muito poderoso. Então nós vamos nos aliar a você e nós vamos sempre estar protegendo vocês dos seus inimigos. Quem for o seu inimigo vai ser o nosso inimigo. Meio que coloca isso. E aí a gente vê que o rei Samorim, ele não aceita isso à primeira vista. Né? Ele não recusa, na verdade. Ele fala, ó, eu vou estar me reunindo com os meus conselheiros para estar discutindo essa situação. E depois eu vou te dar uma resposta. Mas até lá, até eu te dar a sua resposta, que não vai demorar muito, eu convido para você continuar aqui nos meus palácios, né? Fica aqui descansando, que muito em breve eu vou te dar a minha resposta. Então isso a gente vai chegando pro final aqui do sétimo canto. Nisso, o rei Samorim vai e chama aquele ministro dele, que é o Catual, e manda ele descobrir mais informações sobre os portugueses. Porque afinal, né, o Vasco da Gama chegou aqui agora e no primeiro encontro ele já propôs uma aliança. O rei Samorim nem sabe quem são os portugueses direito. Ele nem sabe se é verdade isso. Que eles vieram de distante, que são poderosos, que essa aliança vai ser proveitosa. Então ele fala, ó, vai mandar esse ministro, ó, descobre o máximo que você puder sobre eles. Depois você vem se reportar a mim. E nisso a gente vai ver agora um dos focos aqui nessa parte da história aqui dos Lusíadas, da parte onde a gente está vendo a parte da Índia, que o Camões foca nesse ministro Catual. A gente vê que esse ministro Catual vai e chama aquele negro, o Monside, aquele africano, e pergunta para ele sobre os portugueses. Fala, você veio de uma terra, você é nativo, né? Sua terra natal é vizinha deles, pelo que eu sei. O que você tem a me dizer sobre eles? E o Monside fala, não consigo te dizer muita coisa. Ó, eu sei que eles são cristãos, que eles são lá, e o território de Portugal fica lá na região da Península Hispânica. E que eles são um povo muito guerreiro. Eles são muito famosos por suas conquistas. Né? Na história não se conhece quem tenha vencido eles, de tão poderosos que eles são.
Mas, é só isso que eu tenho para dizer para vocês. Mas você, isso é o Monsard respondendo as perguntas do Catual. Ele falou: ó, Catual, se você quer saber mais sobre os portugueses, por que você não vai até as naus portuguesas? E conversa com eles e vê eles mais um pouco deles. Tá? Lembrando, a frota portuguesa está ancorada ali próximo das praias desse reino. E o Vasco da Gama saiu das naus com alguns marinheiros, ou seja, o resto da tripulação está lá nas naus guardando elas, esperando o Vasco da Gama voltar. Então nesse momento a gente vê o Catual indo junto com o Monside e alguns outros indianos até as naus portuguesas. E ali são recebidos pelo irmão do Vasco da Gama, que é o Paulo da Gama. É importante salientar, né? Nesse momento existem, se eu não me engano, 3 naus portuguesas. A principal, que é a Capitania Portuguesa, que ela é onde fica Vasco da Gama. Uma segunda, que é a nau, que tem como capitão o Paulo da Gama, que é o irmão do Vasco da Gama. E a terceira é uma embarcação comandada por um oficial chamado, um nobre oficial português chamado Nicolau Coelho. Então, né? O ministro indiano, que é o Catual, chega ali e ele é recebido por eles, pelos portugueses, muito bem recebido. Nisso, ele vê ali, né, na capitania portuguesa várias bandeiras que estão desenhadas, que estão ilustrando grandes batalhas da história de Portugal e grandes heróis portugueses. Ele fica muito deslumbrado com isso. E ele pede para que o Paulo da Gama conte para ele, né, descreva o que essa bandeira está contando, quem é essa pessoa nessa bandeira e nessa outra. E essa outra batalha ali, que história é? Que essa bandeira está contando, qual história? Ou seja, a gente vai ver que nesse momento o Camões mais uma vez vai estar contando a história de Portugal, sendo que agora ele vai dar enfoque a grandes conflitos da história de Portugal e grandes heróis portugueses que estão sendo estampados e retratados nas bandeiras que estão ali expostas na nau portuguesa. Só que antes disso, antes de começar a cantar esses grandes heróis, o Camões interrompe a sua narração e começa a fazer um lamento dele, que é o finalzinho aqui do 7º canto. Né? Mais uma vez ele pede que as musas inspirem, né, as ninfas, inspirem os versos dele para que ele possa continuar cantando, né, as grandes feitas do povo português. Lá no primeiro canto a gente viu isso no comecinho, né? Ele pede inspiração às Tágides, que são as ninfas que habitam os rios ali de Portugal, que habitam o rio Tejo, por isso que chamam Tágides. Eles falam: inspirem os meus versos para que eu possa estar começando a contar essa grande história. No começo do terceiro canto, que é onde o Camões vai estar cantando a história de Portugal, por meio de Vasco da Gama, ele também faz isso. Ele também pede que Calíope inspire os versos dele para que ele possa estar cantando as grandes batalhas que o povo dele já travou. E agora nesse momento ele pede mais uma vez, ó. Agora eu vou estar, principalmente, ele fala assim: eu estou nesse momento da história onde é o mais importante, que é a chegada do Vasco da Gama na Índia. Então eu mais do que nunca preciso das suas bênçãos. E aí a gente vê que o Camões não só pede inspiração para as ninfas, mas ele meio que conta um pouquinho sobre a vida dele. Ele fala como é que está sendo a vida dele nessa época, onde ele está escrevendo esse momento. Para quem conhece a biografia do Camões, sabe que ele sempre ele sempre teve desavença com alguém. Então uma vez em Portugal ele teve um desentendimento, se eu não me engano ele se envolveu com uma mulher que era meio que disputada, e ele meio que foi banido para longe de Lisboa, se não me engano, para longe do Porto. Ele ficou numa regiãozinha ali mais, vamos colocar assim, periférica, ali no reino de Portugal, ali na Península Ibérica. Depois é dito que, na história de Camões, que ele brigou com um oficial, com uma pessoa importante ali de Portugal, e ele acabou sendo preso por causa disso. E aí ele escolheu se tornar marinheiro para trabalhar para participar das empreitadas portuguesas que foram para a Índia. As empreitadas depois de Vasco da Gama, né? E aí é nesse momento que a gente sabe, para quem lembra a biografia do Camões, sabe que ele participou dessas embarcações. Ele foi para a Índia, ele foi para a China, se eu não me engano, também. E ali também ele se desentendeu com um dos comandantes da Índia na época. Então ele já estava meio que exilado, né, na Índia, e agora ele foi exilado ainda para uma ilha mais distante que estava ali. Então a gente vê que ele comenta aqui no final do 7º canto que ele passou por muitos problemas na vida dele. Ele fala que ele é muito pobre, que ele nunca conseguiu colher os frutos do trabalho dele. Ele já quase naufragou uma vez e quase morreu. Ele diz que quem conhece a biografia do Camões, tem até uma pintura que mostra, né, o Camões sobrevivendo a uma embarcação e ele está segurando um manuscrito. É dito que teve um naufrágio e ele conseguiu sair, ele saiu vivo carregando os manuscritos originais dos Lusíadas que ele estava escrevendo na época. Pensou se ele perde? Que tristeza, que grande perda a gente ia ter. Então ele comenta isso, grande sofrimento. E se não bastasse tanto sofrimento, o povo português não gosta dele, né? Ele fala, né? Eu, na minha obra, estou imortalizando os grandes feitos do povo de Portugal.
Mas esses varões portugueses, esses nobres portugueses, não me recompensam por causa disso. Eu estou cantando a glória deles, as glórias dos familiares deles. E em vez de eles me recompensarem, eles me tratam muito mal. Eles me colocam fazendo serviço, Então ele lamenta muito isso. Então, ao dizer isso, ele fala: ó, ninfas, mais do que nunca eu preciso que vocês dobrem o meu dobrem o meu esforço, né? Dobrem a minha fúria, ele utiliza esse termo, para se referir ao canto dele, para que ele se mantenha motivado a estar cantando os feitos do povo português, porque né, nessa fase da vida dele ele está sofrendo muito. E nisso ele encerra aqui o sétimo canto. Certo, pessoal? Então aqui terminando o nosso resumo, 45 minutos de vídeo. Então eu vou pedir para vocês estarem deixando um like e, se possível, também comentar esse vídeo, dizer o que vocês estão achando aqui dos nossos comentários, né? Fazer em algum comentário alguma crítica também, qualquer crítica é muito bem-vinda. Também vou pedir para vocês estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora. Esse vídeo é um resumo, onde eu resumo do sétimo canto, mas todas as estrofes do sétimo canto já estão comentadas aqui, bem como todas as estrofes do sexto, do quinto, do quarto, de tudo que a gente leu até agora está bem resumidinho, então não deixe de assistir esses vídeos para vocês se situarem melhor na nossa leitura. Eu também vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal. No próximo vídeo eu vou estar começando a ler o oitavo canto com vocês. A gente vai ver, continuar vendo aí a passagem dos portugueses, né, aqui na Índia, né, o que vai estar acontecendo, né? Será que o rei Samorim vai aceitar a proposta de aliança com Portugal? Será que não vai ter nenhum conflito aqui dos portugueses com os indianos? Será que vai acontecer? Então não deixem de se inscrever para estarem acompanhando aqui a nossa leitura, né? Esse esforço que eu estou fazendo para ler essa grande obra aqui com vocês. Eu também vou pedir para vocês estarem olhando aqui na descrição do vídeo um link, que é um e-book que eu estou vendendo para vocês. É uma versão digital dos Lusíadas, só que toda comentada por mim. As mais de 1000 estrofes aí que o Camões coloca pra gente aqui na obra dele, os Lusíadas, todas comentadas por mim, por apenas R$10. Como vocês devem estar já percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. Eu leio há alguns anos e quem está acompanhando os meus vídeos vê que eu gaguejo bastante, eu me confundo em alguns termos. É muito difícil ler essa obra. Afinal, é um épico clássico. O épico é a literatura, é a poesia no seu nível mais alto. E o Camões ainda se utiliza de um português bem arcaico, então é uma linguagem muito intrucada. Se não bastasse isso, o Camões cita deuses, heróis, personagens do passado, locais, guerras do passado. Então é muito difícil ler os Lusíadas, então é fundamental a gente ter um manual, ter um guia para estar explicando os pormenores da obra pra gente. Então esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Por apenas R$10 vocês vão ter aí toda a obra do Camões, toda comentada da melhor forma possível para vocês, certo? R$10, tá de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo de estar adquirindo. Certo, pessoal? Então é isso. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus.